Só uma coisa tenho a lhe dizer: volta pra casa. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite para você. Quero convidar você a se ajeitar aí na sua cadeira, no seu lugar. Você que está sentado ao chão também fique à vontade. Nós queremos pedir que Deus nos fale. Quando Moisés começou a estar com o povo no deserto, logo após ter saído do Egito, o povo tinha um pavor de que Deus falasse, porque a santidade de Deus diante daquilo que era o povo, a realidade do povo, a realidade simples, a realidade humana, a realidade limitada. Então o povo tinha um pavor de que Deus falasse. E o povo dizia para Moisés: Moisés, fala-nos tu, Moisés. Nós queremos ouvir você, não Deus. Nós temos medo de ouvir Deus. Nesta hora nós queremos pedir ao contrário, queremos dizer: fala-nos Deus. Não nos fale outro, não nos fale Moisés, não nos fale um outro, não. Nós queremos pedir que Deus nos fale. E essa é a graça que eu peço agora. Que Deus possa usar dos meus lábios para falar a mim e falar a você que está aqui neste momento. Deus tem algo a dizer para nós. Portanto, quero convidar você a dar toda a atenção para a palavra de Deus neste momento. Que o teu coração, o teu olhar, os teus ouvidos, a tua atenção, o teu físico, todo esteja voltado agora para ouvir a palavra de Deus. Por isso, põe a mão no teu coração e diga: fala, Senhor. Senhor, fala comigo. Põe a mão nos teus ouvidos e diga: Senhor, toque em meus ouvidos para que eu possa ouvir a tua palavra. E é assim, irmãos, que nós vamos começar então este momento desta noite, este momento em que Deus tem muito para fazer em nós. Será uma noite para nós inesquecível, independente de quem estivesse aqui pregando, porque é Deus quem vai fazer algo maravilhoso com cada um de nós nesta noite. Quero convidar você a voltar os olhos aqui para esta tela, onde nós temos uma das mais belas pinturas já feitas por uma pessoa, uma das pinturas mais famosas. Essa pintura se encontra na Capela Sistina, em Roma, e foi pintada por Michelangelo no ano de 1515. Essa pintura é chamada A Criação, conhecida também como o toque de Deus, porque é Deus que toca no homem, dando vida ao homem. Mas ao mesmo tempo é o homem que estende a sua mão e toca em Deus e experimenta, faz uma experiência do poder de Deus. Nós poderíamos dizer que esta pintura ela nos fala muitas coisas. É o divino que toca no profano. Ou melhor, é o sagrado que vai tocar naquilo que é considerado profano. É o sagrado que toca, Deus que estende o seu braço e toca. É o divino que toca no humano. É uma outra realidade, Deus que toca na pessoa humana. Eu queria que você olhasse para esta pintura, porque nós viemos para este retiro com um desejo de que Deus toque em nós, com o desejo de que Deus possa tocar na nossa vida. Levanta teu braço e diga: Senhor, toca na minha vida. Isso, estende as suas mãos como quem quer tocar o céu e diga: Senhor, toca na minha vida. Senhor, toca em mim. Irmãos, porque quando o ser humano experimenta o toque de Deus, algo maravilhoso acontece. Quando o ser humano experimenta o tocar de Deus, o tocar de Deus é algo fabuloso. O Senhor Jesus dizia que ele expulsava demônio pelo dedo de Deus. Na Bíblia, o dedo de Deus é considerado o Espírito Santo. Quando Deus escreve a tábua da lei para Moisés, lá no alto da montanha, a Bíblia vai dizer que Deus escreveu com o dedo.
Deus escreveu e cortou aquela pedra e entregou nas mãos de Moisés. Isso significa que o Espírito Santo estava escrevendo. Hoje o Espírito Santo escreve as leis no nosso coração. Mas Deus, quando toca, algo maravilhoso acontece. E eu quero dizer para você e para mim que neste retiro, neste momento, nesta noite, Deus vai tocar em nós. Quando Jesus caminhou por entre a multidão, quando Jesus esteve vivendo o seu tempo de missão, o seu tempo de anunciar a salvação, de trazer a salvação, Jesus foi percorrendo por caminhos, por estradas, por aldeias, por cidadelas, por vilas, e Jesus tocou em muitas pessoas. Eu quero destacar aqui o toque de Deus em um leproso. Hoje falar de leproso, para nós não temos muito como visualizar isso. Nós temos até mesmo aqui algumas imagens de leprosos, mas são leprosos já dos tempos atuais, então já são leprosos mais cuidados, são leprosos já mais tratados pela medicina, mas mesmo assim você pode ter uma ideia de um leproso que chega a perder a sua perna, leproso que perde os dedos, leproso que vai se acabando, porque a lepra vai comendo a carne destas pessoas. Essa doença terrível. Se hoje ainda existem leprosários, se hoje isso ainda é terrível, nos tempos de Jesus, onde a medicina lá não era como é hoje, então você pode imaginar como deveriam ser os leprosos. O leproso era aquele que era então banido da sua família. Quando alguém era identificado como um leproso, ele tinha que deixar a sua casa, deixar a sua família, deixar a sua cidade, o seu bairro. Ele ia morar numa aldeia afastada, própria para leprosos. Numa aldeia onde só ficavam leprosos. E um dia a Bíblia vai dizer que Jesus tocou no leproso e curou aquele leproso. Jesus rompeu com tudo aquilo que era o preconceito humano. Jesus rompeu com aquilo que era o respeito humano. O amor de Jesus superou aquilo que era a lei, porque a lei impedia que se tocasse, que tivesse convivência com o leproso, porque aquele que tocava no leproso ficava impuro. Não poderia nem sequer ir ao templo. O leproso ele ficava afastado da sua religião, ele ficava afastado da sua fé, ele era considerado um impuro, mas Jesus ele rompe essas barreiras todas e vai tocar. Irmãos, nós podemos dizer que o pecado ele é pior do que a lepra, ele faz um estrago em nós. Nós que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas a lepra do pecado vai nos deformando, é como que vai comendo a imagem e semelhança de Deus em nós, vai deformando a imagem, mas Jesus não tem receio. Jesus toca no pecador, e eu e você somos este pecador que estamos aqui, neste retiro, neste encontro. E não tenha medo de olhar para mim e dizer: Ricardo, você é pecador, porque juntos aqui ninguém é mais do que o outro, ninguém é melhor do que o outro, não. Nós viemos aqui para ser tocados por Jesus, para experimentarmos o toque de Deus. Aquele leproso precisava de algo poderoso em sua vida, nada mais poderia curá-lo. Ele estava já fadado a morrer entre os leprosos, mas ele se encontrou com Jesus, e Jesus rompeu todo o preconceito, Jesus rompeu todo o respeito humano. O amor de Jesus superou aquilo que dizia a lei e tocou no leproso. Irmãos, Jesus quer tocar na lepra de pecado que eu tenho. Jesus quer tocar na sua lepra. O que é que tem deformado a tua imagem e semelhança de Deus? A imagem e semelhança de Deus que existe em você, o que é que tem deformado isso? É aí que Deus quer tocar, é aí que Jesus quer tocar neste retiro. Jesus rompe as barreiras, Jesus rompe o respeito humano. Ele não tem vergonha de tocar em você, ele não tem vergonha de pôr a mão em você, ele não tem vergonha de tocar nas suas feridas, nas feridas dos teus pecados. Ele não se envergonha de você, ele se aproxima de você. Jesus não tem nojo de você, porque as pessoas tinham nojo dos leprosos. Mas Jesus não tem nojo, ele vai até você para tocar nas suas lepras. Por isso, nesta noite nós queremos experimentar aqui
essa graça de Jesus tocar nas nossas lepras. Dê nome agora às suas lepras enquanto eu vou falando. Dê nome a elas. Quais são as tuas lepras? É o vício? É a prostituição? É uma sexualidade desregrada? É a bebida? É o cigarro? É a droga? É a masturbação? É a pornografia? Qual é a lepra que tem te deformado? É aí que Jesus vai pôr a mão e algo maravilhoso vai acontecer na sua vida. Você vai ser restaurado pelo poder de Deus. Irmãos, mas não somente Jesus tocou em pessoas. Eu quero dizer para você que houve pessoas que tocaram em Jesus. E essas pessoas que tocaram em Jesus, também elas foram atingidas pelo poder de Deus. Pelo poder de Deus, porque elas tiveram a ousadia, tiveram a coragem de sair da onde estavam, da situação em que estavam e tocar em Jesus. Eu quero destacar com você aqui a pessoa de uma mulher. A Bíblia não traz o nome dela. Isso é importante porque no lugar do nome dela nós podemos pôr o nome de qualquer um de nós. E essa mulher, ela sofria de uma hemorragia constante que já durava 12 anos. A Bíblia vai dizer que ela já havia gasto todo o seu dinheiro com os médicos. Todos os médicos conhecidos de sua época, ela já havia gasto a sua fortuna, o seu dinheiro. Aquela mulher estava pobre e doente. Ter uma hemorragia, portanto perder sangue, era perder vida na mentalidade, na cultura daquele povo. Aquela mulher estava morrendo, aquela mulher estava perdendo vida. Não só a questão vida biológica, mas aquela mulher estava morrendo em todo o seu ser, em tudo aquilo que constitui o ser humano, porque aquela mulher, tendo uma hemorragia constante, ela era também considerada impura. Ela não poderia estar vivendo o seu culto religioso. Aquela mulher não poderia nem sequer estar em contato com as pessoas. Em quem ela tocasse ou quem tocasse nela, ficaria impuro. Então aquela mulher ela era de certa forma banida, ela era excluída. E pelo fato dela já ter gasto todo o seu dinheiro com os médicos, de ter procurado em todos os lugares, ter usado todos os remédios, aquela mulher já era conhecida da cidade. Lá vai a hemorrisa, lá vai aquela que tem uma hemorragia já há 12 anos, lá vai aquela que já faz 10 anos, e o outro dizia, não é 10 não, já faz 12 anos que ela tem hemorragia. E aquela mulher então era conhecida, ela era desprezada por todos. Mas um dia ela ouviu falar de Jesus. E porque ela ouviu falar de Jesus, despertou a fé no coração dela. Como você está ouvindo falar de Jesus nesse retiro, e eu peço ao Espírito Santo que desperte a fé no seu coração. Aquela mulher ouviu falar de Jesus. E a palavra penetrou. As pessoas que contaram, olha, nós vimos um homem que curou um cego. Nós vimos um homem que libertou uma pessoa que estava possessa do demônio. O nome dele é Jesus de Nazaré. E ele está passando aqui. Aquela mulher ouviu falar. E a fé foi crescendo no coração dela. A certeza de que Jesus poderia então curar aquela hemorragia. Aquela mulher se levanta. A multidão em torno de Jesus. E aquela mulher, ela não tem medo. Ela diz, ainda que eu tocar apenas na franja da roupa de Jesus, eu serei curada. Ainda que eu toque apenas na franja, nas suas vestes, eu serei curada. E aquela mulher então vai, empurra as pessoas, sem se preocupar se em quem ela tocar, se as pessoas vão ficar impuras ou não. Ela sai do respeito humano e algo a impulsiona. Ela vai na ousadia para tocar em Jesus. E ela vai dizendo, como diz a minha filha, Chay, por favor, Chay, por favor, Chay, por favor. E foi abrindo espaço. E foi chegando até Jesus. E ela então se prostra, ela se joga ao chão, porque se prostrar não é simplesmente dobrar o joelho, não. Se prostrar é se jogar ao chão. Aquela mulher, eu imagino ela se jogando ao chão, estendendo a mão e tocando então nas franjas da roupa de Jesus. E no momento em que ela toca ali, a Bíblia vai dizer, a hemorragia estancou, parou aquele derramar de sangue naquela mulher. E Jesus então vai perguntar para os discípulos, quem foi que me tocou? Os discípulos olham e falam, mestre, mas a multidão te comprime, o Senhor pergunta, quem te tocou?
E Jesus vai dizer, eu senti que algo saiu de mim, a manifestação de poder aconteceu. Mas por quê, irmãos? Porque muitos estavam esbarrando em Jesus, comprimindo Jesus ali, mas quando alguém vai para tocar em Jesus com fé, algo maravilhoso acontece. Quem sabe no meio de nós aqui, jovens, que já tentaram parar com a bebida, tentaram parar com a droga, tentaram parar com a prostituição, meninas que sentem vergonha às vezes de viver o que vivem na sua sexualidade, mas parece que já virou uma rotina, já virou um certo vício, e você não consegue ficar sem. Já está como que numa hemorragia, você está perdendo vida. Perdendo a vida naquilo que o mundo tem te oferecido, você tem perdido a sua vida na rebeldia e em tantas outras situações que não precisamos nem sequer enumerar aqui porque você já as conhece. Mas você tem hoje a chance porque você está ouvindo falar de Jesus. Deixa a fé crescer no seu coração e queira tocar, ainda que seja nas vestes de Jesus, porque você vai experimentar a graça de quem toca em Jesus com fé. E quem toca em Jesus com fé, a hemorragia para. Você para de perder vida e ao contrário você começa a ganhar vida, porque Jesus disse que ele veio dar a vida e vida em abundância. Jesus quer te encher de vida, te encher de alegria, te encher de júbilo, te encher de amor, te encher de carinho. E aí você precisa o quê? Você precisa romper com o seu respeito humano e ir tocar em Jesus, não se importar com o que as pessoas vão dizer de você, não se importar com que esse que está ao teu lado, que veio com você para o retiro, e talvez ele não esteja vivendo o que você está vivendo, mas você tem que agora romper com o respeito humano. E ter a ousadia de tocar em Jesus, a ousadia de tocar nele pela fé, a ousadia de orar, a ousadia de dobrar o joelho e falar, Senhor, eu vim para o retiro, me ajuda, me socorre, Senhor, eu quero tocar em Ti. Amado, enquanto eu vou falando, se você sentir vontade de dobrar o joelho aí no seu lugar, dobra o joelho e começa a orar. Se você sentir vontade de sair correndo e ir lá para o Santíssimo, onde está Jesus na Eucaristia, e falar, eu quero Jesus. Você precisa romper com os seus conceitos, seus pré-conceitos, o seu respeito humano e buscar Deus. Buscar Deus. Porque aquele que toca em Jesus experimenta algo maravilhoso. Aquele que é tocado por Jesus experimenta algo maravilhoso. Por isso, a pintura que nós vimos no início, de Michelangelo, nos revela então esse toque de Deus no homem, o toque do homem em Deus. Isto é fabuloso, isto é maravilhoso. Mas, amados, nós não somos discípulos de Michelangelo, nós somos discípulos de Jesus Cristo. E Jesus veio revelar algo a mais que Michelangelo. Michelangelo foi muito feliz quando fez esta pintura, mas Michelangelo é apenas Michelangelo. Não foi ele quem morreu na cruz por nós. Nós conhecemos alguém mais. Nós conhecemos Jesus. E Jesus veio revelar algo a mais em relação a Deus. Jesus veio revelar que Deus quer mais do que simplesmente tocar. Jesus veio revelar que Deus quer fazer algo além do que tocar. E que você pode ter uma experiência além do que tocar em Deus. Irmãos, tocar em Deus é algo já fabuloso, sem explicações. Porque para o povo lá do Antigo Testamento, aquele que tocasse na montanha, no momento em que Deus estava falando com Moisés, ele poderia morrer, porque aquele lugar era considerado então sagrado. E a Bíblia vai dizer, vocês têm tocado em mais do que a montanha, vocês têm tocado no próprio Deus. Quando nós vamos à Eucaristia, e Jesus estará daqui a pouco aqui entre nós na Eucaristia, que já não é mais pão, é Jesus. Nós temos tocado no próprio Deus. Então tocar em Deus e ser tocado por Deus é algo fabuloso, maravilhoso. Mas Jesus veio revelar algo mais. Diga comigo, eu quero algo mais. Você pode dizer mais forte, eu quero algo mais. Diga para quem está ao teu lado, eu quero algo mais. Só os homens digam comigo, Senhor Jesus, eu quero algo mais.
Digo agora às mulheres: Senhor Jesus, eu quero algo mais. E o que é o mais que Jesus veio revelar? Irmãos, Jesus, para revelar este algo mais, ele começou a contar uma história de um pai que tinha 2 filhos. E diz a história que o mais novo, que a Bíblia não relata a idade, nem lhe dá nome, porque aí você pode pôr a sua idade, o seu nome. Esse filho mais novo disse para o pai: Pai, me dá a parte da herança que me toca, que me cabe, porque eu vou embora. Quando um filho diz para o pai, enquanto o pai ainda está vivo, que ele quer a herança, é o mesmo que ele dizer para o pai: Pai, para mim o senhor não vale nada. Para mim, velho, você não vale nada. Para mim você já está morto. Você não tem valor nenhum. Eu quero é só o seu dinheiro. O que você fez para mim não tem importância porque eu não pedi para nascer mesmo. Irmãos, quando aquele jovem diz para o pai para dar a parte da herança, é como se ele tivesse dito isso: Pai, eu não pedi para nascer, foi vocês que me colocaram no mundo, então eu só quero dinheiro e curtir, daí a grana que me compete, que eu tenho direito, porque é o senhor mesmo que tem que trabalhar para cuidar de mim, então me dá a grana aí, porque eu vou embora, eu vou curtir a vida. O senhor para mim já está morto, só falta enterrar. No meu coração o senhor já está morto. E aquele filho pega o dinheiro então, porque o pai, embora o pai tinha o direito de dizer: não, eu estou vivo ainda, quando eu morrer você pega a herança, mas aquele pai sabia que o filho precisava encontrar-se consigo mesmo. E às vezes é preciso quebrar a cara para encontrar-se consigo mesmo e com a verdade. E o pai então reparte a herança, pega a parte de dinheiro que compete àquele filho mais moço, entrega nas mãos dele, e ele, com o olhar cheio de lágrimas, ele começa a ver o filho dar passos para ir embora de casa. A Bíblia não diz se aquele filho fez as malas ou não, mas diz que aquele filho foi para longe. Eu imagino aquele pai olhando o filho, indo embora. E o pai, eu penso o pai na porta da casa ou no portão, olhando por aquele caminho longo, e o pai observando. O filho está indo. O filho está indo embora. E aquele filho então vai e começa a gastar o seu dinheiro, começa a gastar a herança que o pai lhe deu. E começa a curtir a vida, ir para as baladas, e pagar bebidas para os amigos, drogas para os amigos, comprou as coisas, tudo que ele queria e o que o dinheiro lhe proporcionava. Aquele filho chega a gastar tudo. E quando ele vai ficando sem dinheiro, aqueles que se diziam seus amigos vão indo embora. E ele começa a ficar sozinho porque já não tinha mais condições de pagar mais nada para ninguém. Aquele filho então ficou sem nada, sem dinheiro, sem pessoas, sem companheiros. Não tinha mais como estar nas baladas, não tinha mais como curtir a vida porque estava duro, sem dinheiro. A Bíblia vai dizer que aquele jovem então foi procurar emprego. E já estava numa terra longínqua, longe da terra do seu pai. Então ele vai procurar emprego e acha um emprego para cuidar de porco. Para trabalhar em chiqueiro. E a história que Jesus contou diz que esse jovem estava faminto, queria até comer do alimento que era dado aos porcos, mas o seu patrão não deixava. Nem sequer comer o alimento dos porcos. Ele não tinha mais nada, faminto, pobre, sem sua terra, sem sua família só. E aí então ele começa a se lembrar da casa do pai. E lembre-se, Jesus está contando essa história para mostrar que Deus quer fazer algo mais do que tocar em você. E fazer algo mais do que proporcionar a graça de nós tocarmos em Deus. Aquele filho começa a se lembrar. Ele começa a usar a sua memória e se lembra da casa paterna. Na casa de meu pai, os empregados têm pão com fartura e eu aqui estou a passar fome. Ele então usa a sua memória. Meu irmão, usa a sua memória agora para lembrar das vezes que você já ouviu dizer que Deus te ama, que Deus é amor, que Deus é aquele que acolhe. Aquele jovem usou a memória e aí ele começa a usar então a sua inteligência e vai dizer: bom, então eu vou voltar para a casa do meu pai
e vou falar: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Me trata pelo menos como um dos teus empregados. Meu irmão, mais do que reconhecer que ele tinha cometido um erro, um pecado, aquele jovem reconheceu que ele é filho. Porque por 3 vezes ele vai usar a expressão pai. Ele vai dizer: na casa de meu pai, eu vou voltar para o meu pai, eu vou falar para o meu pai. Por 3 vezes ele usa a expressão pai. Então ele reconhece que ele é filho. Eu quero dizer para você: você é filho. Você é filho. Você pode estar no pior estado que estiver, emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. Você pode estar um bagaço. Mas você é filho. E um filho amado. Aquele jovem então volta. Ele usa a memória, ele usa a inteligência e usa a vontade, porque a Bíblia vai dizer: e ele se levantou e voltou para sua casa. Mas não é simplesmente atravessar a rua e voltar para casa, havia um caminho de volta. Eu fico imaginando este caminho de volta, quantas coisas se passaram na cabeça daquele jovem. Como será que o pai vai me receber? O que será que vai acontecer? O jovem ensaiou um discurso. O que ele ia dizer para o pai? Bom, chegando lá eu vou dizer: Pai, eu pequei contra o céu, contra ti. Me trata como um dos teus empregados. E ele foi decorando o discurso enquanto caminhava. 1001 coisas se passavam pela cabeça daquele jovem. A vontade de dizer: bom, meu pai deve estar bravo comigo, meu pai deve estar revoltado comigo, não vai dar certo, eu vou ter que me virar mesmo, vou virar mendigo, vou andar por aí, caminhar para o mundo afora sem rumo, sem direção, porque talvez seja melhor para a minha vida. Mas a Bíblia diz: ele voltou para casa. E Jesus contando essa história para mostrar que Deus quer fazer algo mais. Aquele jovem voltou arrebentado. E um dia, enquanto estava se aproximando de sua casa, diz a história que Jesus, ou melhor, que o pai, estava olhando ao longe no caminho. E ele avistou o filho. Irmãos, eu imagino que aquele pai, todas as tardes ou todas as manhãs, saía ao portão de sua casa. E naquele mesmo caminho que um dia ele viu o filho partir, ele olhava com a esperança de ver o filho voltando. Talvez já o seu olhar cansado, o seu olhar já de uma visão enfraquecida, mas que todas as manhãs e todas as tardes buscava naquele caminho avistar a fisionomia de seu filho. E um dia então, aquele pai estando olhando ao longe, ele avista alguém que está vindo em direção à sua casa. Muito mais magro, arrebentado, mas ele dizia: é o andar do meu filho, é o jeito do meu filho, é meu filho que está voltando. E a palavra vai dizer que aquele pai foi tomado de compaixão. Irmãos, você imagina alguém tomado de compaixão? Tomado de compaixão não é simplesmente alguém que sente dó. Não é dó, não é. Tomado de compaixão é que todo o ser daquele pai foi envolvido, possuído pela compaixão por aquele jovem. Não foi possuído de uma revolta, de um ódio, de uma agressividade. Não, ele foi tomado de compaixão, envolto em compaixão. E Jesus, contando a história, diz que aquele pai correu-lhe ao encontro do jovem. Eu imagino aquele pai já com a sua idade avançada, o seu olhar cansado, o seu físico já um tanto debilitado, mas aquele pai a caminho, correndo. O filho não corria porque o filho talvez nem aguentava correr. Mas aquele pai vai ao encontro do filho correndo. E Jesus, contando a história, diz que aquele pai lançou-se ao pescoço do filho. Se a história parasse aqui, nós poderíamos dizer: o pai lançou-se no pescoço do filho para esganar o filho, para dizer: filho, cadê meu dinheiro? Filho, você gastou tudo. Por que você saiu de casa? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Não, amados, Jesus continua a história dizendo: o pai lançou-se ao pescoço do filho e começou a cobrir o filho de beijos.
Começou a beijar o seu filho, Não deu nem tempo do filho dizer o discurso que ele tinha ensaiado. O filho tinha ensaiado um discurso, mas não deu tempo porque o pai estava abraçando, o pai estava beijando aquele filho. Jesus veio revelar que Deus não quer simplesmente tocar em você, Deus quer abraçar você. Deus quer abraçar a tua história, Deus quer abraçar a tua vida, Deus quer abraçar o teu passado, o teu presente, o teu futuro. Deus quer te abraçar, ainda que você esteja cheirando mal, ainda que você esteja cheirando os porcos, ainda que o pecado esteja ainda fedendo na tua história de vida, mas Deus quer te abraçar porque Ele é pai e você é filho. Deus te ama maravilhosamente. Essa é a figura do pai, um pai que te abraça. E é isso que Jesus veio revelar. Jesus não veio revelar qualquer coisa. Jesus veio revelar que Deus é pai, quer te abraçar. E é nessa noite. É hoje. É aqui o lugar onde o pai vai te abraçar. Quando o pai te abraça, amado, começa a acontecer maravilhas na tua vida. Quando o pai te abraça, começa a acontecer algo maravilhoso. Os teus sofrimentos começam a ser mudados. Primeiro, Deus cura você com relação a você mesmo. Você que não se aceitava, você que se julgava a pior pessoa da face da terra, você que se julgava um podre, você que se julgava já um ladrão, você que já se julgava um caso perdido. Quando o pai te abraça, você percebe que você é amado por Ele e que você tem um valor profundo, profundo. Porque você é como se fosse a única pessoa existente na face da terra. Quando o pai te abraça, não é um abraço que ele pega todo mundo de uma vez só, não. Quando o pai te abraça, ele abraça você. Você. O pai te abraça. De uma maneira pessoal. Então, isso faz com que você experimente que você é querido, que você é amado. Mas o pai começa a abraçar você e começa a acontecer algo maravilhoso. Eu até trouxe aqui também uma imagem do meu pai. Este é meu pai. Essa foto já é um tanto antiga, por isso está assim. Meu pai faleceu, eu tinha 10 anos de idade. Eu era uma pessoa muito apegada a meu pai. Foi um tempo muito sofrido, esse tempo sem a pessoa do meu pai. Eu era tão apegado ao meu pai que era ele quem arrumava meu prato de comida. Eu não comia se não fosse meu pai que arrumasse meu prato. Meu pai era mecânico. E desde pequeno, eu fazia questão de estar com ele na oficina. Eu ia para lá, voltava cheio de graxa, todo sujo, mas eu estava perto de meu pai. E um dia, quando meu pai então veio a falecer, um vazio muito grande ficou dentro da minha alma. Como foi sofrido esse tempo sem a pessoa do meu pai. Até hoje ainda dói. Mas, irmãos, quando eu descobri que Deus é meu pai, e que Deus me abraça, e quando eu experimentei o abraço do pai, e pude falar Abá, Abá, Abá significa papaizinho, e quando eu pude então ter a experiência de chamar Deus de meu papai, o meu coração começou a experimentar cura, começou a experimentar amor, aquele vazio que estava no meu coração. E quantas vezes hoje ainda sinto a falta, quando vejo já homens formados do lado de seu pai, abraçam o pai e beijam o pai, que saudade me dá do meu pai. E aí eu falo para Deus que é meu pai, papaizinho, Abá. Me abraça, Abá. Me abraça, papai. E eu posso experimentar que Deus me abraça. Talvez você já não tenha mais teu pai. E agora olhando aqui para o meu, eu queria que você visse o seu. O pai que talvez já faleceu. Já não está mais. Mas não somente isso. Talvez o teu pai ainda esteja vivo, mas não seja aquele pai que você gostaria que fosse. É um pai que já te causou muitas feridas e muitas dores. Quem sabe teu pai é um pai ainda escravo da bebida. E nós sabemos, irmãos, que aqueles que são escravos da bebida,
eles causam problemas não simplesmente para si próprios, mas para toda a família e para todas as outras pessoas que convivem com ele. Quem sabe teu pai ainda é um alcoólatra. E você, sendo abraçado por Deus Pai, você será curado, você experimentará o amor que te dará força para amar o teu pai, para perdoar o teu pai que é preso, é escravo, não é livre. O teu pai que talvez esteja na doença do alcoolismo, e por isso faz tantos estragos na tua família, já fez tantos estragos. Um pai que você tem vergonha de mostrar para os teus amigos, de dizer, este é meu pai. Talvez você até esconda o teu pai dos teus amigos, e você tem vergonha de que as pessoas e os teus amigos vão até a tua casa para não verem. Você não quer que eles estejam na sua casa porque você não quer que eles vejam que teu pai é um alcoólatra. Quem sabe teu pai é um pai violento, que não compreende você que tem uma idade de 12, 13, 14, 15, 18, 17, o teu pai que não te compreende. O teu pai que não compreende a evolução que o mundo passou, as mudanças. O teu pai que não consegue ver a dor do teu coraçãozinho de jovem e de adolescente. E aí se torna um pai agressivo, se torna um pai bravo, se torna um pai violento. Quem sabe esse seja teu pai. E aí você precisa do abraço de Deus Pai para curar e para dar condições de você perdoar o teu pai. Para você amar o teu pai, porque é teu pai. Ou talvez, amado, talvez na tua casa você já não tenha a figura do pai, porque teu pai foi embora, porque teu pai partiu. Veja esta imagem, um casamento que se rompeu. O teu sonho de família, não somente o sonho de família da tua mãe, do teu pai, mas o teu sonho de família se rompeu, foi-se embora. E você precisa entender que você não pode usar disso como um subterfúgio, como uma fuga, e dizer a minha vida não vale nada, a minha vida é um lixo. O abraço de Deus Pai é o que vai te segurar para ser um jovem forte, para suportar estas situações. Por isso você é trazido aqui para ser amado, para ser tocado, mas muito mais, para ser abraçado por Deus, que é teu Pai. Você terá daqui a pouco a oportunidade, até mesmo de abraçar um pai. E nós não queremos simplesmente mexer com suas emoções e fazer você chorar. Mas nós queremos que você receba abraço. Há momentos que nós precisamos de um abraço de pessoas. Então daqui a pouco você será abraçado, se você quiser, por um pai, por uma mãe. Mas Deus, que é Pai, quer abraçar a tua vida. Queria que você se preparasse. Se preparasse para receber esse abraço de Pai. Você se lembra da imagem do abraço de pai? Nós vamos trazê-la aqui de novo. Deste pai que acolhe o filho. Esse filho que, veja, um pé descalço, um com o sapato já todo gasto. E você vai dizer assim, mas é um abraço na barriga do pai. Isso tudo tem um sentido porque o Pai quer gerar-te de novo para uma vida nova. Deus que é Pai vai gerar você para uma vida nova. Você vai experimentar a partir deste abraço de Deus a graça. Observe as mãos do Pai. Uma mão é mais forte do que a outra. Uma mão é mais delicada. Justamente para que este amor que você precisa, este amor de Pai, mas este amor maternal. O abraço de pai, ele envolve toda a tua história de vida. E é esse abraço que você pode experimentar aqui. É este o abraço que você pode experimentar hoje, neste momento. Queria que você
ficasse em pé, porque algo maravilhoso Deus vai fazer em nós. Deus vai abraçar a tua história de vida. Porque me resgatou, porque me trouxe aqui, porque me queres, Deus, tanto assim. Se contra o céu pequei e contra ti também, minha vida eu destruí, como errei. Por que me queres tanto assim? Assim diz o Senhor para mim e para ti esta noite: filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Por que me queres tanto assim? Assim diz o Senhor, meu irmão: eu quero te envolver em meus mistérios, no manto da minha glória. Eu vou desenrolar o rolo santo, mudar a tua história. Eu vou fazer de ti vaso de honra. Eu vou envergonhar os que te zombam. Vou te dar vitória. Por que me queres tanto assim? Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Agora eu gostaria que você fosse boca de Deus aqui esta noite e emprestasse seus lábios ao Senhor e cantasse para a pessoa que está do seu lado: filho, eu quero tanto. Vamos lá? Filho, eu enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, cante. Tanto, tanto, tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Cante mais alto para ele: filho, eu quero tanto, vai. Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Cante pra ele: eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser teu. Filho, eu quero ser teu Deus. Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, oh, tanto, tanto, tanto. Filho, vem ser teu. Filho, eu quero ser teu Deus. Ser teu Deus. Por que me queres tanto assim? Porque eu te amo.
la 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 la. Oh no, oh no. Só uma coisa tenho a lhe dizer: volta pra casa. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite para você. Quero convidar você a se ajeitar aí na sua cadeira, no seu lugar. Você que está sentado ao chão também fique à vontade. Nós queremos pedir que Deus nos fale. Quando Moisés começou a estar com o povo no deserto, logo após ter saído do Egito, o povo tinha um pavor de que Deus falasse, porque a santidade de Deus diante daquilo que era o povo, a realidade do povo, a realidade simples, a realidade humana, a realidade limitada. Então o povo tinha um pavor de que Deus falasse. E o povo dizia para Moisés: Moisés, fala-nos tu, Moisés. Nós queremos ouvir você, não Deus. Nós temos medo de ouvir Deus. Nesta hora nós queremos pedir ao contrário, queremos dizer: fala-nos Deus. Não nos fale o outro, não nos fale Moisés, não nos fale um outro, não. Nós queremos pedir que Deus nos fale. E essa é a graça que eu peço agora. Que Deus possa usar dos meus lábios para falar a mim e falar a você que está aqui neste momento. Deus tem algo a dizer para nós. Portanto, quero convidar você a dar toda a atenção para a palavra de Deus neste momento. Que o teu coração, o teu olhar, os teus ouvidos, a tua atenção, o teu físico, todo esteja voltado agora para ouvir a palavra de Deus. Por isso, põe a mão no teu coração e diga: fala, Senhor. Senhor, fala comigo. Põe a mão nos teus ouvidos e diga: Senhor, toque em meus ouvidos para que eu possa ouvir a tua palavra. E é assim, irmãos, que nós vamos começar então este momento desta noite, este momento em que Deus tem muito para fazer em nós. Será uma noite para nós inesquecível, independente de quem estivesse aqui pregando, porque é Deus quem vai fazer algo maravilhoso com cada um de nós nesta noite. Quero convidar você a voltar os olhos aqui para esta tela, onde nós temos uma das mais belas pinturas já feitas por uma pessoa, uma das pinturas mais famosas. Essa pintura se encontra na Capela Sistina, em Roma, e foi pintada por Michelangelo no ano de 1515. Essa pintura é chamada A Criação, conhecida também como o toque de Deus, porque é Deus que toca no homem, dando vida ao homem. Mas ao mesmo tempo é o homem que estende a sua mão e toca em Deus e experimenta, faz uma experiência do poder de Deus. Nós poderíamos dizer que esta pintura ela nos fala muitas coisas. É o divino que toca no profano. Ou melhor, é o sagrado que vai tocar naquilo que é considerado profano. É o sagrado que toca, Deus que estende o seu braço e toca. É o divino que toca no humano. É uma outra realidade, Deus que toca na pessoa humana. Eu queria que você olhasse para esta pintura, porque nós viemos para este retiro com um desejo de que Deus toque em nós, com o desejo de que Deus possa tocar na nossa vida. Levanta teu braço e diga: Senhor, toca na minha vida.
Isso, estende as suas mãos como quem quer tocar o céu e diga: Senhor, toca na minha vida. Senhor, toca em mim. Irmãos, porque quando o ser humano experimenta o toque de Deus, algo maravilhoso acontece. Quando o ser humano experimenta o tocar de Deus, o tocar de Deus é algo fabuloso. O Senhor Jesus dizia que ele expulsava demônio pelo dedo de Deus. Na Bíblia, o dedo de Deus é considerado o Espírito Santo. Quando Deus escreve a tábua da lei para Moisés, lá no alto da montanha, a Bíblia vai dizer que Deus escreveu com o dedo. Deus escreveu e cortou aquela pedra e entregou nas mãos de Moisés. Isso significa que o Espírito Santo estava escrevendo. Hoje o Espírito Santo escreve as leis no nosso coração. Mas Deus, quando toca, algo maravilhoso acontece. Eu quero dizer para você e para mim que neste retiro, neste momento, nesta noite, Deus vai tocar em nós. Quando Jesus caminhou por entre a multidão, quando Jesus esteve vivendo o seu tempo de missão, o seu tempo de anunciar a salvação, de trazer a salvação, Jesus foi percorrendo por caminhos, por estradas, por aldeias, por cidadelas, por vilas, e Jesus tocou em muitas pessoas. Eu quero destacar aqui o toque de Deus em um leproso. Hoje falar de leproso, para nós não temos muito como visualizar isso. Nós temos até mesmo aqui algumas imagens de leprosos, mas são leprosos já dos tempos atuais, então já são leprosos mais cuidados, são leprosos já mais tratados pela medicina, mas mesmo assim você pode ter uma ideia de um leproso que chega a perder a sua perna, leproso que perde os dedos, leproso que vai se acabando, porque a lepra vai comendo a carne destas pessoas. Essa doença terrível. Se hoje ainda existem leprosários, se hoje isso ainda é terrível, nos tempos de Jesus, onde a medicina lá não era como é hoje, então você pode imaginar como deveriam ser os leprosos. O leproso era aquele que era então banido da sua família. Quando alguém era identificado como um leproso, ele tinha que deixar a sua casa, deixar a sua família, deixar a sua cidade, o seu bairro. Ele ia morar numa aldeia afastada, própria para leprosos. Numa aldeia onde só ficavam leprosos. E um dia a Bíblia vai dizer que Jesus tocou no leproso e curou aquele leproso. Jesus rompeu com tudo aquilo que era o preconceito humano. Jesus rompeu com aquilo que era o respeito humano. O amor de Jesus superou aquilo que era a lei, porque a lei impedia que se tocasse, que tivesse convivência com o leproso, porque aquele que tocava no leproso ficava impuro. Não poderia nem sequer ir ao templo. O leproso ele ficava afastado da sua religião, ele ficava afastado da sua fé, ele era considerado um impuro, mas Jesus ele rompe essas barreiras todas e vai tocar. Irmãos, nós podemos dizer que o pecado ele é pior do que a lepra, ele faz um estrago em nós. Nós que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas a lepra do pecado vai nos deformando, é como que vai comendo a imagem e semelhança de Deus em nós, vai deformando a imagem, mas Jesus não tem receio. Jesus toca no pecador, e eu e você somos este pecador que estamos aqui, neste retiro, neste encontro. E não tenha medo de olhar para mim e dizer: Ricardo, você é pecador, porque juntos aqui ninguém é mais do que o outro, ninguém é melhor do que o outro, não. Nós viemos aqui para ser tocados por Jesus, para experimentarmos o toque de Deus. Aquele leproso precisava de algo poderoso em sua vida, nada mais poderia curá-lo. Ele estava já fadado a morrer entre os leprosos, mas ele se encontrou com Jesus, e Jesus rompeu todo o preconceito, Jesus rompeu todo o respeito humano. O amor de Jesus superou aquilo que dizia a lei e tocou no leproso. Irmãos, Jesus quer tocar na lepra de pecado
que eu tenho. Jesus quer tocar na sua lepra. O que é que tem deformado a tua imagem e semelhança de Deus? A imagem e semelhança de Deus que existe em você, o que é que tem deformado isso? É aí que Deus quer tocar, é aí que Jesus quer tocar neste retiro. Jesus rompe as barreiras, Jesus rompe o respeito humano. Ele não tem vergonha de tocar em você, ele não tem vergonha de pôr a mão em você, ele não tem vergonha de tocar nas suas feridas, nas feridas dos teus pecados. Ele não se envergonha de você, ele se aproxima de você. Jesus não tem nojo de você, porque as pessoas tinham nojo dos leprosos. Mas Jesus não tem nojo, ele vai até você para tocar nas suas lepras. Por isso, nesta noite nós queremos experimentar aqui essa graça de Jesus tocar nas nossas lepras. Dê nome agora às suas lepras enquanto eu vou falando. Dê nome a elas. Quais são as tuas lepras? É o vício? É a prostituição? É uma sexualidade desregrada? É a bebida? É o cigarro? É a droga? É a masturbação? É a pornografia? Qual é a lepra que tem te deformado? É aí que Jesus vai pôr a mão e algo maravilhoso vai acontecer na sua vida. Você vai ser restaurado pelo poder de Deus. Irmãos, mas não somente Jesus tocou em pessoas. Eu quero dizer para você que houve pessoas que tocaram em Jesus. E essas pessoas que tocaram em Jesus, também elas foram atingidas pelo poder de Deus. Pelo poder de Deus, porque elas tiveram a ousadia, tiveram a coragem de sair da onde estavam, da situação em que estavam e tocar em Jesus. Eu quero destacar com você aqui a pessoa de uma mulher. A Bíblia não traz o nome dela. Isso é importante porque no lugar do nome dela nós podemos pôr o nome de qualquer um de nós. E essa mulher, ela sofria de uma hemorragia constante que já durava 12 anos. A Bíblia vai dizer que ela já havia gasto todo o seu dinheiro com os médicos. Todos os médicos conhecidos de sua época, ela já havia gasto a sua fortuna, o seu dinheiro. Aquela mulher estava pobre e doente. Ter uma hemorragia, portanto perder sangue, era perder vida na mentalidade, na cultura daquele povo. Aquela mulher estava morrendo, aquela mulher estava perdendo vida. Não só a questão vida biológica, mas aquela mulher estava morrendo em todo o seu ser, em tudo aquilo que constitui o ser humano, porque aquela mulher, tendo uma hemorragia constante, ela era também considerada impura. Ela não poderia estar vivendo o seu culto religioso. Aquela mulher não poderia nem sequer estar em contato com as pessoas. Em quem ela tocasse ou quem tocasse nela, ficaria impuro. Então aquela mulher ela era de certa forma banida, ela era excluída. E pelo fato dela já ter gasto todo o seu dinheiro com os médicos, de ter procurado em todos os lugares, ter usado todos os remédios, aquela mulher já era conhecida da cidade. Lá vai a hemorrisa, lá vai aquela que tem uma hemorragia já há 12 anos, lá vai aquela que já faz 10 anos, e o outro dizia, não é 10 não, já faz 12 anos que ela tem hemorragia. E aquela mulher então era conhecida, ela era desprezada por todos. Mas um dia ela ouviu falar de Jesus. E porque ela ouviu falar de Jesus, despertou a fé no coração dela. Como você está ouvindo falar de Jesus nesse retiro, e eu peço ao Espírito Santo que desperte a fé no seu coração. Aquela mulher ouviu falar de Jesus. E a palavra penetrou. As pessoas que contaram, olha, nós vimos um homem que curou um cego. Nós vimos um homem que libertou uma pessoa que estava possessa do demônio. O nome dele é Jesus de Nazaré. E ele está passando aqui. Aquela mulher ouviu falar. E a fé foi crescendo no coração dela. A certeza de que Jesus poderia então curar aquela hemorragia. Aquela mulher se levanta. A multidão em torno de Jesus. E aquela mulher, ela não tem medo. Ela diz, ainda que eu tocar apenas na franja da roupa de Jesus, eu serei curada. Ainda que eu toque apenas na franja, nas suas vestes, eu serei curada. E aquela mulher então vai, empurra as pessoas, sem se preocupar se em quem ela tocar, se as pessoas vão ficar impuras ou não. Ela sai do respeito humano e algo a impulsiona. Ela vai na ousadia para tocar em Jesus.
E ela vai dizendo, como diz a minha filha, Chay, por favor, Chay, por favor, Chay, Chay, por favor. E foi abrindo espaço. E foi abrindo espaço. E foi chegando até Jesus. E ela então se prostra. Ela se joga ao chão. Porque se prostrar não é simplesmente dobrar o joelho, não. Se prostrar é se jogar ao chão. Aquela mulher, eu imagino ela se jogando ao chão. Estendendo a mão e tocando então nas franjas da roupa de Jesus. E no momento em que ela toca ali, a Bíblia vai dizer, a hemorragia estancou. Parou aquele derramar de sangue naquela mulher. E Jesus então vai perguntar para os discípulos, quem foi que me tocou? Os discípulos olham e falam, mestre, mas a multidão te comprime, o Senhor pergunta, quem te tocou? E Jesus vai dizer, eu senti que algo saiu de mim, a manifestação de poder aconteceu. Mas por quê, irmãos? Porque muitos estavam esbarrando em Jesus, comprimindo Jesus ali, mas quando alguém vai para tocar em Jesus com fé, algo maravilhoso acontece. Quem sabe no meio de nós aqui, jovens, que já tentaram parar com a bebida, tentaram parar com a droga, tentaram parar com a prostituição, meninas que até sentem vergonha, às vezes, de viver o que vivem na sua sexualidade, mas parece que já virou uma rotina, já virou um certo vício, e você não consegue ficar sem. Já está como que numa hemorragia, você está perdendo vida. Perdendo a vida naquilo que o mundo tem te oferecido, você tem perdido a sua vida na rebeldia e em tantas outras situações que não precisamos nem sequer enumerar aqui porque você já as conhece. Mas você tem hoje a chance porque você está ouvindo falar de Jesus. Deixa a fé crescer no seu coração e queira tocar ainda que seja nas vestes de Jesus, porque você vai experimentar a graça de quem toca em Jesus com fé. E quem toca em Jesus com fé, a hemorragia para. Você para de perder vida e ao contrário você começa a ganhar vida, porque Jesus disse que ele veio dar a vida e vida em abundância. Jesus quer te encher de vida, te encher de alegria, te encher de júbilo, te encher de amor, te encher de carinho. E aí você precisa o quê? Você precisa romper com o seu respeito humano e ir tocar em Jesus, não se importar com o que as pessoas vão dizer de você, não se importar com o que esse que está ao teu lado, que veio com você para o retiro, e talvez ele não esteja vivendo o que você está vivendo, mas você tem que agora romper com o respeito humano. E ter a ousadia de tocar em Jesus, a ousadia de tocar nele pela fé, a ousadia de orar, a ousadia de dobrar o joelho e falar, Senhor, eu vim para o retiro, me ajuda, me socorre, Senhor, eu quero tocar em Ti. Amado, enquanto eu vou falando, se você sentir vontade de dobrar o joelho aí no seu lugar, dobra o joelho e começa a orar. Se você sentir vontade de sair correndo e ir lá para o Santíssimo, onde está Jesus na Eucaristia, e falar, eu quero Jesus. Você precisa romper com os seus conceitos, seus pré-conceitos, o seu respeito humano e buscar Deus. Buscar Deus. Porque aquele que toca em Jesus experimenta algo maravilhoso. Aquele que é tocado por Jesus experimenta algo maravilhoso. Por isso, a pintura que nós vimos no início, de Michelangelo, nos revela então esse toque de Deus no homem, o toque do homem em Deus. Isto é fabuloso, isto é maravilhoso. Mas, amados, nós não somos discípulos de Michelangelo, nós somos discípulos de Jesus Cristo. E Jesus veio revelar algo a mais que Michelangelo. Michelangelo foi muito feliz quando fez esta pintura, mas Michelangelo é apenas Michelangelo. Não foi ele quem morreu na cruz por nós. Nós conhecemos alguém mais. Nós conhecemos Jesus. E Jesus veio revelar algo a mais em relação a Deus. Jesus veio revelar que Deus quer mais do que simplesmente tocar. Jesus veio revelar que Deus quer fazer algo além do que tocar. E que você pode ter uma experiência além do que tocar em Deus. Irmãos, tocar em Deus é algo já fabuloso, sem explicações. Porque para o povo lá do Antigo Testamento, aquele que tocasse na montanha, no momento em que Deus estava falando com Moisés, ele poderia morrer, porque aquele lugar era considerado então sagrado.
E a Bíblia vai dizer, vocês têm tocado em mais do que a montanha, vocês têm tocado no próprio Deus. Quando nós vamos à Eucaristia, e Jesus estará daqui a pouco aqui entre nós na Eucaristia, que já não é mais pão, é Jesus. Nós temos tocado no próprio Deus. Então tocar em Deus e ser tocado por Deus é algo fabuloso, maravilhoso. Mas Jesus veio revelar algo mais. Diga comigo, eu quero algo mais. Você pode dizer mais forte, eu quero algo mais. Diga para quem está ao teu lado, eu quero algo mais. Só os homens digam comigo, Senhor Jesus, eu quero algo mais. Diga agora às mulheres, Senhor Jesus, eu quero algo mais. E o que é o mais que Jesus veio revelar? Irmãos, Jesus, para revelar este algo mais, ele começou a contar uma história de um pai que tinha 2 filhos. E diz a história que o mais novo, que a Bíblia não relata a idade, nem lhe dá nome, porque aí você pode pôr a sua idade, o seu nome. Esse filho mais novo disse para o pai, pai, me dá a parte da herança que me toca, que me cabe, porque eu vou embora. Quando um filho diz para o pai, enquanto o pai ainda está vivo, que ele quer a herança, é o mesmo que ele dizer para o pai, pai, para mim o senhor não vale nada. Para mim, velho, você não vale nada. Para mim você já está morto. Você não tem valor nenhum. Eu quero é só o seu dinheiro. O que você fez para mim não tem importância porque eu não pedi para nascer mesmo. Irmãos, quando aquele jovem diz para o pai para dar a parte da herança, é como se ele tivesse dito isso. Pai, eu não pedi para nascer, foi vocês que me colocaram no mundo, então eu só quero dinheiro e curtir. Daí a grana que me compete, que eu tenho direito, porque é o senhor mesmo que tem que trabalhar para cuidar de mim, então me dá a grana aí, porque eu vou embora, eu vou curtir a vida. O senhor para mim já está morto, só falta enterrar. No meu coração o senhor já está morto. E aquele filho pega o dinheiro então, porque o pai, embora o pai tinha o direito de dizer, não, eu estou vivo ainda, quando eu morrer você pega a herança, mas aquele pai sabia que o filho precisava encontrar-se consigo mesmo. E às vezes é preciso quebrar a cara para encontrar-se consigo mesmo e com a verdade. E o pai então reparte a herança, pega a parte de dinheiro que compete àquele filho mais moço, entrega nas mãos dele, e ele, com o olhar cheio de lágrimas, ele começa a ver o filho dar passos para ir embora de casa. A Bíblia não diz se aquele filho fez as balas ou não, mas diz que aquele filho foi para longe. Eu imagino aquele pai olhando o filho, indo embora. E o pai, eu penso o pai na porta da casa ou no portão, olhando por aquele caminho longo, e o pai observando. O filho está indo. O filho está indo embora. E aquele filho então vai e começa a gastar o seu dinheiro, começa a gastar a herança que o pai lhe deu. E começa a curtir a vida, ir para as baladas, e pagar bebidas para os amigos, drogas para os amigos, comprou as coisas, tudo que ele queria e o que o dinheiro lhe proporcionava. Aquele filho chega a gastar tudo, e quando ele vai ficando sem dinheiro, aqueles que se diziam seus amigos vão indo embora. E ele começa a ficar sozinho, porque já não tinha mais condições de pagar mais nada para ninguém. Aquele filho então ficou sem nada, sem dinheiro, sem pessoas, sem companheiros. Não tinha mais como estar nas baladas, não tinha mais como curtir a vida, porque estava duro, sem dinheiro. A Bíblia vai dizer que aquele jovem então foi procurar emprego. E já estava numa terra longínqua, longe da terra do seu pai. Então ele vai procurar emprego e acha um emprego para cuidar de porco. Para trabalhar em chiqueiro. E a história que Jesus contou diz que esse jovem estava faminto, queria até comer do alimento que era dado aos porcos. Mas o seu patrão não deixava. Nem sequer comer o alimento dos porcos. Ele não tinha mais nada, faminto, pobre, sem sua terra, sem sua família, só. E aí então ele começa a se lembrar da casa do pai.
E lembre-se, Jesus está contando essa história para mostrar que Deus quer fazer algo mais do que tocar em você. E fazer algo mais do que proporcionar a graça de nós tocarmos em Deus. Aquele filho começa a se lembrar. Ele começa a usar a sua memória e se lembra da casa paterna. Na casa de meu pai, os empregados têm pão com fartura e eu aqui estou a passar fome. Ele então usa a sua memória. Meu irmão, usa a sua memória agora para lembrar das vezes que você já ouviu dizer que Deus te ama, que Deus é amor, que Deus é aquele que acolhe. Aquele jovem usou a memória e aí ele começa a usar então a sua inteligência e vai dizer, bom, então eu vou voltar para a casa do meu pai e vou falar, pai, pequei contra o céu e contra ti. Me trata pelo menos como um dos teus empregados. Meu irmão, mais do que reconhecer que ele tinha cometido um erro, um pecado, aquele jovem reconheceu que ele é filho. Porque por 3 vezes ele vai usar a expressão pai. Ele vai dizer, na casa de meu pai, eu vou voltar para o meu pai, eu vou falar para o meu pai. Por 3 vezes ele usa a expressão pai, então ele reconhece que ele é filho. Eu quero dizer para você, você é filho. Você é filho, você pode estar no pior estado que estiver, emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, você pode estar um bagaço. Mas você é filho, e um filho amado. Aquele jovem então volta, ele usa a memória, ele usa a inteligência e usa a vontade, porque a Bíblia vai dizer, e ele se levantou e voltou para sua casa. Mas não é simplesmente atravessar a rua e voltar para casa, havia um caminho de volta. Eu fico imaginando este caminho de volta, quantas coisas se passaram na cabeça daquele jovem, como será que o pai vai me receber, o que será que vai acontecer? O jovem ensaiou um discurso, o que ele ia dizer para o pai? Bom, chegando lá eu vou dizer, pai, eu pequei contra o céu, contra ti, me trata como um dos teus empregados. E ele foi decorando o discurso enquanto caminhava. 1001 coisas se passavam pela cabeça daquele jovem, a vontade de dizer, bom, meu pai deve estar bravo comigo, meu pai deve estar revoltado comigo, não vai dar certo, eu vou ter que me virar mesmo, vou virar mendigo, vou andar por aí, caminhar para o mundo afora sem rumo, sem direção, porque talvez seja melhor para a minha vida, mas a Bíblia diz, ele voltou para casa. E Jesus contando essa história para mostrar que Deus quer fazer algo mais. Aquele jovem voltou arrebentado. E um dia, enquanto estava se aproximando de sua casa, diz a história que Jesus, ou melhor que o pai, estava olhando ao longe no caminho. E ele avistou o filho. Irmãos, eu imagino que aquele pai, todas as tardes ou todas as manhãs, saía ao portão de sua casa. E naquele mesmo caminho que um dia ele viu o filho partir, ele olhava com a esperança de ver o filho voltando. Talvez já o seu olhar cansado, o seu olhar já de uma visão enfraquecida, mas que todas as manhãs e todas as tardes buscava naquele caminho avistar a fisionomia de seu filho. E um dia então, aquele pai estando olhando ao longe, ele avista alguém que está vindo em direção à sua casa. Muito mais magro, arrebentado, mas ele dizia, é o andar do meu filho, é o jeito do meu filho, é meu filho que está voltando. E a palavra vai dizer que aquele pai foi tomado de compaixão. Irmãos, você imagina alguém tomado de compaixão? Tomado de compaixão não é simplesmente alguém que sente dó. Não é dó, não é. Tomado de compaixão é que todo o ser daquele pai foi envolvido, possuído pela compaixão por aquele jovem. Não foi possuído de uma revolta, de um ódio, de uma agressividade. Não, ele foi tomado de compaixão, envolto em compaixão. E Jesus, contando a história, diz que aquele pai correu-lhe ao encontro do jovem. Eu imagino aquele pai já
com a sua idade avançada, o seu olhar cansado, o seu físico já um tanto debilitado, mas aquele pai a caminho, correndo. O filho não corria porque o filho talvez nem aguentava correr. Mas aquele pai vai ao encontro do filho correndo, e Jesus, contando a história, diz que aquele pai lançou-se ao pescoço do filho. Se a história parasse aqui, nós poderíamos dizer: o pai lançou-se no pescoço do filho para esganar o filho, para dizer: filho, cadê meu dinheiro? Filho, você gastou tudo, por que você saiu de casa? Por quê? Não, amados, Jesus continua a história dizendo: o pai lançou-se ao pescoço do filho e começou a cobrir o filho de beijos. Começou a beijar o seu filho, Não deu nem tempo de o filho dizer o discurso que ele tinha ensaiado. O filho tinha ensaiado um discurso, mas não deu tempo, porque o pai estava abraçando, o pai estava beijando aquele filho. Jesus veio revelar que Deus não quer simplesmente tocar em você, Deus quer abraçar você. Deus quer abraçar a tua história, Deus quer abraçar a tua vida, Deus quer abraçar o teu passado, o teu presente, o teu futuro. Deus quer te abraçar, ainda que você esteja cheirando mal, ainda que você esteja cheirando os porcos, ainda que o pecado esteja ainda fedendo na tua história de vida, mas Deus quer te abraçar porque Ele é pai e você é filho. Deus te ama maravilhosamente. Essa é a figura do pai, um pai que te abraça. E é isso que Jesus veio revelar. Jesus não veio revelar qualquer coisa. Jesus veio revelar que Deus é pai, quer te abraçar. E é nessa noite. É hoje. É aqui o lugar onde o pai vai te abraçar. Quando o pai te abraça, amado, começa a acontecer maravilhas na tua vida. Quando o pai te abraça, começa a acontecer algo maravilhoso. Os teus sofrimentos começam a ser mudados. Primeiro, Deus cura você com relação a você mesmo. Você que não se aceitava, você que se julgava a pior pessoa da face da terra, você que se julgava um podre, você que se julgava já um ladrão, você que já se julgava um caso perdido. Quando o pai te abraça, você percebe que você é amado por Ele e que você tem um valor profundo, porque você é como se fosse a única pessoa existente na face da terra. Quando o pai te abraça, não é um abraço que ele pega todo mundo de uma vez só, não. Quando o pai te abraça, ele abraça você. Você. O pai te abraça de uma maneira pessoal. Então, isso faz com que você experimente que você é querido, que você é amado. Mas o pai começa a abraçar você e começa a acontecer algo maravilhoso. Até trouxe aqui também uma imagem do meu pai. Este é meu pai. Essa foto já é um tanto antiga, por isso está assim. Meu pai faleceu, eu tinha 10 anos de idade. Eu era uma pessoa muito apegada a meu pai. Foi um tempo muito sofrido, esse tempo sem a pessoa do meu pai. Eu era tão apegado ao meu pai que era ele quem arrumava meu prato de comida. Eu não comia se não fosse meu pai que arrumasse meu prato. Meu pai era mecânico. E desde pequeno, eu fazia questão de estar com ele na oficina. Eu ia para lá, voltava cheio de graxa, tudo sujo, mas eu estava perto de meu pai. E um dia, quando meu pai então veio a falecer, um vazio muito grande ficou dentro da minha alma. Como foi sofrido esse tempo sem a pessoa do meu pai. Até hoje ainda dói. Mas, irmãos, quando eu descobri que Deus é meu pai, e que Deus me abraça, e quando eu experimentei o abraço do pai, e pude falar Abá, Abá, Abá significa papaizinho, e quando eu pude então ter a experiência de chamar Deus de meu papai, o meu coração começou a experimentar cura, começou a experimentar amor, aquele vazio que estava no meu coração. E quantas vezes hoje ainda sinto a falta, quando vejo já homens formados do lado de seu pai, abraçam o pai e beijam o pai, que saudade me dá do meu pai. E aí eu falo para Deus que é meu pai, papaizinho, babá.
Me abraça, Má! Me abraça, papai! E eu posso experimentar que Deus me abraça. Talvez você já não tenha mais teu pai. E agora olhando aqui para o meu, eu queria que você visse o seu. O pai que talvez já faleceu. Já não está mais. Mas não somente isso. Talvez o teu pai ainda esteja vivo. Mas não seja aquele pai que você gostaria que fosse. É um pai que já te causou muitas feridas e muitas dores. Quem sabe teu pai é um pai ainda escravo da bebida. E nós sabemos, irmãos, que aqueles que são escravos da bebida, eles causam problemas não simplesmente para si próprios, mas para toda a família e para todas as outras pessoas que convivem com ele. Quem sabe teu pai ainda é um alcoólatra. E você, sendo abraçado por Deus Pai, você será curado, você experimentará o amor que te dará força para amar o teu pai, para perdoar o teu pai que é preso, é escravo, não é livre. O teu pai que talvez esteja na doença do alcoolismo, e por isso faz tantos estragos na tua família, já fez tantos estragos. Um pai que você tem vergonha de mostrar para os teus amigos, de dizer, este é meu pai. E talvez você até esconda o teu pai dos teus amigos, e você tem vergonha de que as pessoas e os teus amigos vão até a tua casa para não verem. Você não quer que eles estejam na sua casa porque você não quer que eles vejam que teu pai é um alcoólatra. Quem sabe teu pai é um pai violento, que não compreende você que tem uma idade de 12, 13, 14, 15, 18, 17, o teu pai que não te compreende. O teu pai que não compreende a evolução que o mundo passou, as mudanças. O teu pai que não consegue ver a dor do teu coraçãozinho de jovem e de adolescente. E aí se torna um pai agressivo, se torna um pai bravo, se torna um pai violento. Quem sabe esse seja teu pai. E aí você precisa do abraço de Deus Pai para curar e para dar condições de você perdoar o teu pai. Para você amar o teu pai. Porque é teu pai. Ou talvez, amado, talvez na tua casa você já não tenha a figura do pai. Porque teu pai foi embora. Porque teu pai partiu. Veja esta imagem. Um casamento que se rompeu. O teu sonho de família, não somente o sonho de família da tua mãe, do teu pai, mas o teu sonho de família se rompeu. Foi-se embora. E você precisa entender que você não pode usar disso como um subterfúgio, como uma fuga e dizer a minha vida não vale nada, a minha vida é um lixo. O abraço de Deus Pai é o que vai te segurar para ser um jovem forte, para suportar estas situações. Por isso você é trazido aqui para ser amado, para ser tocado, mas muito mais, para ser abraçado por Deus, que é teu Pai. Você terá daqui a pouco a oportunidade, até mesmo de abraçar um pai. E nós não queremos simplesmente mexer com as suas emoções e fazer você chorar. Mas nós queremos que você receba abraço. Há momentos que nós precisamos de um abraço de pessoas. Então daqui a pouco você será abraçado, se você quiser, por um pai, por uma mãe. Mas Deus, que é pai, quer abraçar a tua vida. Queria que você se preparasse. Se preparasse para receber esse abraço de pai. Você se lembra da imagem do abraço de pai? Nós vamos trazê-la aqui de novo. Deste pai que acolhe o filho. Esse filho que, veja, um pé descalço, um com o sapato já todo gasto. E você vai dizer assim, mas é um abraço na barriga do pai. Isso tudo tem um sentido porque o pai quer gerar-te de novo para uma vida nova. Deus que é pai vai gerar você para uma vida nova.
você vai experimentar a partir deste abraço de Deus a graça. Observe as mãos do Pai. Uma mão é mais forte do que a outra. Uma mão é mais delicada. Justamente para que este amor que você precisa, este amor de pai, mas este amor maternal. O abraço de pai, ele envolve toda a tua história de vida. E é esse abraço que você pode experimentar aqui. É este o abraço que você pode experimentar hoje, neste momento. Queria que você ficasse em pé, porque algo maravilhoso Deus vai fazer em nós. Deus vai abraçar a tua história de vida. Porque me resgatou, porque me trouxe aqui, porque me queres, Deus, tanto assim. Se contra o céu pequei e contra ti também, minha vida eu destruí. Como errei, por que me queres tanto assim? Assim diz o Senhor para mim e para ti esta noite: filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Por que me queres tanto assim? Assim diz o Senhor, meu irmão: eu quero te envolver em meus mistérios, no manto da minha glória. Eu vou desenrolar o rolo santo, mudar a tua história. Eu vou fazer de ti vaso de honra. Eu vou envergonhar os que te zombam. Vou te dar vitória. Por que me queres tanto assim? Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Agora eu gostaria que você fosse boca de Deus aqui esta noite e emprestasse seus lábios ao Senhor e cantasse para a pessoa que está do seu lado: filho, eu quero tanto. Vamos lá? Filho, eu enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, cante. Tanto, tanto, tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Cante mais alto pra ele: filho, eu quero tanto, vai. Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Cante pra ele: eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser teu. Filho, eu quero ser teu Deus. Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus.
no, no, no. Oh, Lord, oh, Lord, no. Meu Deus. Oh, Lord, oh, Lord, Lord, oh, no. Oh, no.